Capítulo 68. A verdade dói. Sinto meu coração entalar na garganta por causa da certeza com a qual Hudson fala, com a escuridão e com o horror que ele nem tenta esconder. Parte de mim quer pedir uma explicação, mas outra parte, bem maior, sente um medo enorme da resposta. Assim, não digo nada. Simplesmente fico deitada na cama, apertando o travesseiro esquecido de Macy junto ao peito e escutando o som da água correndo no banheiro. Por um tempo muito longo, Hudson também não se manifesta. Fica apenas diante da janela, olhando para a área externa da escola, quase já escura. O silêncio se estende entre nós, tão carregado e congelado quanto a tundra no inverno, que segue intocada até mesmo pelos menores raios de luz ou calor. É tão frio que chega a doer, tão vazio que ecoa dentro de mim, reverberando todas as partes até não haver nenhum lugar onde eu não sinta dor, nenhum lugar onde não esteja queimando. Estou perto do ponto de ruptura, desesperada para dizer alguma coisa, qualquer coisa para quebrar este deserto gelado que há entre nós. Mas Hudson é o primeiro a falar. Sabe de uma coisa? Você era uma fofura quando tinha 5 anos. Essa é a última coisa que eu esperava ouvir dele. E isso faz com que eu erga o corpo na cama conforme a surpresa assume o lugar daquela estranha dor na qual eu estava mergulhada. Como assim? Você ficava uma gracinha quando sorria sem os dois dentes da frente. Adorei o fato de que o primeiro caiu por si só e que você perdeu o segundo quando capotou com sua bicicleta 2 semanas depois. Como sabe disso? Você me contou. Não. Eu contrario balançando a cabeça. Eu nunca conto essa história a ninguém. Se contasse, teria de explicar como esse mesmo dente cresceu de um jeito meio estranho e todo torto, porque o dente de leite caiu cedo demais. E antes que eu colocasse um aparelho ortodôntico, todo mundo ficava tirando sarro de mim. É por isso que os castores sempre foram os animais de que menos gosto até hoje. Bem, você contou para mim, responde ele, parecendo incrivelmente contente com esse fato. E agora estou assistindo aos filmes caseiros, ao vivo e em cores. Que tipo de filmes caseiros? Indago ressabiada. Aqueles em que você ainda é uma criança adorável com um vestido azul marinho de bolinhas. Aquele com o qual você adorava girar pela sala de estar. Particularmente, gosto bastante do laço no cabelo com estampa combinando. Meu Deus, você está nas minhas lembranças? É claro que estou. Ele balança a cabeça, mas seus olhos são suaves e o sorriso é ainda mais sincero. Você era uma menininha linda. Você não pode fazer isso, ralho com ele. Não pode simplesmente entrar nas minhas lembranças e olhar o que quiser. É claro que posso. Estão jogadas por todo lado? Não estão jogadas, estão dentro da minha cabeça. Exatamente, assim como eu. Ele ergue as mãos como se quisesse dizer, obviamente. Entendeu o que eu quero dizer sobre elas simplesmente estarem aqui? Está falando sério? Aham. Ah, e a fantasia de coelhinho quando você tinha 6 anos também é uma das minhas favoritas. Meu Deus do céu. Aperto o travesseiro de Macy sobre a cabeça e imagino se seria possível me sufocar com aquela pelúcia nas cores do arco-íris. Não seria uma ideia tão ruim agora. Por que está fazendo isso comigo? Resmungo enquanto reviro meu cérebro, tentando imaginar as recordações horríveis e humilhantes que ele pode descobrir a qualquer instante. Sei que não há tantas assim, mas nesse momento tenho a impressão de que há um estoque infinito delas. Não sei, mas acredite em mim, tem umas pérolas aqui. Ele relata para mim. Aquela com a galinha quando você estava no terceiro ano da escola é bem constrangedora. Em primeiro lugar, era um galo. Em segundo lugar, ele estava com raiva. Galinhas não pegam raiva, rebate Hudson com um sorriso torto zombeteiro. O quê? É claro que pegam. Não pegam, não, ele ri. A raiva é uma doença que só afeta mamíferos. Galinhas são aves, então, nada de raiva. Você acha que sabe tudo, não é? Pergunto, virando de lado na cama. Quem é você, o encantador de galinhas? Sim, responde ele sem se abalar. Esse sou eu, absolutamente. Hudson Vega, encantador de galinhas mundialmente renomado. Como você sabia? Ah, cala essa boca. Resmungo exasperada e atiro o travesseiro nele. Mas não o acerto. É claro que não, porque Hudson não está realmente ao lado da janela. Ele está na minha cabeça, assistindo os vídeos caseiros.
Pego outro travesseiro no qual eu posso enfiar a cara e gemo. Você é um pé no saco, sabia? Gigante, enorme e descomunal. Uau! Como foi que eu não encontrei a lembrança em que você engoliu um dicionário de sinônimos? Acho que eu deveria tentar encontrá-la. Talvez esteja perto daquela na qual você perdeu a parte de cima de seu biquíni, em Lajola Cove. Você se lembra, não é? Estava com 13 anos e precisou chamar sua mãe para que ela lhe trouxesse uma toalha, enquanto você ficava enfiada na água até o pescoço. Odeio você. Ele sorri. Não odeia, não. Odeio sim. Insisto, embora saiba que estou falando isso como se fosse uma criancinha birrenta. O sorriso de Hudson se desfaz. Bem, talvez você esteja mesmo. Ele suspira e parece considerar as palavras com cuidado antes de continuar a falar. Sabe que só estou observando as recordações que você dividiu comigo, não é? Não tem como ser verdade, respondo. Eu nunca contaria a ninguém sobre o meu dente, ou sobre a parte de cima do biquíni, ou... Paro de falar antes que revele alguma outra coisa. Ou aquela vez que você vomitou nos sapatos da sua professora do jardim de infância? Ele pergunta com a voz baixa. E por que ele contaria essas coisas? Eu não as conto para ninguém. Nem mesmo Heather ou Macy sabem de tantas coisas. Acho que isso é algo que você precisa perguntar a si mesma, não é? Se me odeia tanto assim, por que teria me contado todas essas coisas? Não sei como posso responder a ele. Diabos, não tenho nem mesmo uma resposta para mim. Talvez seja por isso que simplesmente rolo para o lado e fico olhando para a parede. Porque, de repente, tenho a sensação de que há muitas coisas que eu não sei. A escuridão voltou, o abismo enorme do qual venho tentando sair desde que voltei a ser humana. Só que desta vez não vejo apenas o vazio. Em vez disso, vejo os destroços, a destruição, a terra arrasada do que é e mais, do que poderia ter sido, ou até mesmo do que deveria ter sido. Dói muito mais do que eu esperava que fosse doer. Hudson não volta a me perturbar, mas ele finalmente se afasta da janela e se senta ao meu lado, com as costas apoiadas na beirada da minha cama. Mantenho os olhos fechados e, de repente, logo diante das minhas pálpebras, uma lembrança diferente começa a surgir. Esta é a de dois menininhos de cabelos escuros. O mais velho não tem mais do que uns 10 anos de idade, e os dois parecem vestidos com roupas de época no meio de uma sala escura e cheia de tapeçarias. Uma mesa enorme domina o centro daquele espaço, com várias cadeiras enormes e cuidadosamente entalhadas dispostas ao redor. Ao lado da mesa está um dos garotinhos, com os olhos azuis cheios de lágrimas, enquanto implora: Não, mamãe, não. Por favor, não o leve. Por favor, não o leve. Por favor, não o leve. Ele continua dizendo aquilo sem parar, e sinto meu peito apertar a cada palavra. Tenho de levá-lo, responde ela com uma voz fria e severa. Agora pare de chorar e se despeça logo. Senão, vamos embora sem que você diga adeus. O garotinho não para de chorar, mas para de implorar, enquanto atravessa a sala para chegar junto do menino mais novo, que tem olhos escuros e confusos. O menino de olhos azuis o abraça e em seguida se apressa para atravessar a sala, a fim de pegar algo que está sobre a mesa, antes de acelerar de volta para junto do outro garoto, segurando um pequeno cavalo de madeira nas mãos. Ele dá o brinquedo para o outro garoto e sussurra: Eu fiz esse cavalo para você e o chamei de Jax, para que sempre se lembre do nome dele. Amo você. Ele fita o rosto da mãe antes de emendar com a voz tão torturada que meu coração se parte ao ouvir. Não se esqueça de mim, Jax. Já chega, diz a mãe. Vá terminar seus estudos. Eu volto na hora do jantar e vou cobrar o que você aprendeu. Sua mãe e o menino de olhos escuros se viram para ir embora e deixam o outro garotinho sozinho na sala. Quando os dois saem e a porta se fecha, ele cai de joelhos, chorando de um jeito que só as crianças conseguem chorar, com todo o seu corpo, o coração e a alma. A devastação, a dor, tudo isso me acerta como se fosse um avalanche. Naquele momento, um homem trajado com um terno entra na sala e para diante do garotinho. Em seguida, ele sorri. Use a dor, Hudson. Ela vai tornar você mais forte.
A criança se vira para contemplar o homem, e um calafrio subitamente desce pela minha coluna. O ódio no seu olhar deveria pertencer a alguém mais velho e faz com que minha respiração fique presa na garganta. O garoto encara o pai com olhos estreitados e tudo fica imóvel. O homem, a criança, o próprio ar que eles respiram. E em seguida, tudo explode em partículas. A mesa, as cadeiras, o tapete. Tudo, com exceção do homem cujo sorriso fica ainda maior. Fantástico! Vou dizer à sua mãe para lhe comprar um cachorrinho amanhã. Em seguida, ele se vira e sai da sala, deixando o garoto no piso de madeira de lei, sem o tapete que se desintegrou e com as farpas dos móveis lhe espetando os joelhos. Ele poderia ter destruído o pai com a mesma facilidade que destruiu as cadeiras, mas não conseguiu. Não seria o que seu pai queria que ele fosse, um assassino. E as memórias desaparecem com a mesma facilidade com que surgiram. Ah, meu Deus. Hudson, pare. Ele diz isso de uma maneira tão casual que quase começo a duvidar do que acabei de ver, pelo menos até ele dizer. Não tenho muitas lembranças da infância, especialmente daquelas que um humano compreenderia. Por isso, as minhas opções estavam bem limitadas. Mas me pareceu justo lhe mostrar alguma coisa depois de todas aquelas que você me mostrou. Bem, você já tinha visto isso antes, mas não se lembra, então. Você me mostrou isso antes? Pergunto enquanto enxugo discretamente as lágrimas no meu rosto. Ele ri, mas não há humor algum no som. Eu lhe mostrei tudo antes. O vazio daquelas palavras ecoa dentro de mim e fecho os olhos, sem saber o que dizer, sem saber até mesmo se posso acreditar nele, embora perceba que é isso que quero fazer, e muito. Hudson, você está exausta, Grace, atesta ele quando se levanta, e eu juro que consigo sentir suas mãos nos meus cabelos. Vá dormir. Há tantas coisas que quero dizer a ele, palavras que estão na ponta da minha língua, até que de repente não sei como as expressar. Assim, faço o que ele sugere, fecho os olhos e me permito adormecer. Mas logo antes de cair no sono, encontro um jeito de verbalizar pelo menos uma das coisas que quero. Sabe que não quero que você morra, não é? Hudson fica paralisado e em seguida suspira cansado. Eu sei, Grace. Mas também não posso deixar que Jackson morra. Simplesmente não posso. Sei disso também. Por favor, não me faça escolher. Meus olhos estão se fechando e estou quase adormecendo. Mas ainda ouço quando ele replica. Nunca vou fazer você escolher, Grace. Como eu poderia fazer isso? Sei que você jamais me escolheria.